Se esse vídeo apareceu para você porque você está numa jornada de autoconhecimento ou está querendo começar, e o que eu vou compartilhar aqui vai levar esse processo para um outro nível. São 5 coisas que eu venho praticando e ensinando há muitos anos e que me fez expandir a minha consciência, transformar a minha relação comigo mesma e a usar o autoconhecimento para ter uma vida mais leve e ao mesmo tempo ter mais resultados. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Daiana Peixoto e aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal, desde o autoconhecimento até os resultados. Já deixa seu like, se inscreva aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo transformador para a sua vida. A primeira ferramenta extremamente acessível que você pode colocar em prática a partir de agora é o observar e questionar. São 2 palavrinhas que, apesar de simples, são desafiadoras de colocar em prática, mas ao mesmo tempo vão fazer toda a diferença na sua vida. Então, quando eu falo observar e questionar, eu estou falando para você se tornar uma observadora e também uma questionadora dos seus pensamentos, das suas emoções, dos seus comportamentos e das situações que você vivencia no geral. A primeira grande importância disso é que você sai da identificação com seus pensamentos. Você se torna uma observadora. E você entende que você não é esses pensamentos negativos que ficam aí na sua cabeça rondando o tempo todo. Você é capaz de observar o que você pensa, observar o que você sente. Você não é nada disso. Você é essa consciência que está observando todas essas coisas. E é justamente por isso que você tem a capacidade, o controle sobre essas coisas. É claro que você não tem o controle de quais pensamentos virão na sua mente, mas você tem o controle do que fazer com eles. E você só consegue fazer isso a partir desse estado de observadora, de usar a sua consciência para olhar de fora e ter uma outra perspectiva. Porque senão você fica muito envolvida com seus pensamentos, achando que a sua vida é aquilo, que a sua realidade é aquilo, que você é aquilo que a sua mente está dizendo e você não é. Então, fazer essa separação é o primeiro passo para a gente entender que a gente não é o que a nossa mente pensa sobre nós, sobre as coisas que nos aconteceram, sobre o que as pessoas fizeram com a gente. A gente está acima disso. E a parte de questionar é para você estar realmente constantemente vendo o quanto aquilo faz sentido continuar na sua vida ou não. Faz sentido continuar tendo um pensamento que diz que eu sou incapaz, que eu sou burra, que eu não consigo nada? Faz sentido? É coerente? É real ou é uma grande mentira? Então, quando eu questiono, por exemplo, um pensamento desse de eu não sou ninguém, eu não consigo nada, eu vou olhar para minha história e pensar, peraí, eu realmente não consigo nada? Até hoje eu nunca consegui nada na minha vida? Isso é questionar. Você está questionando o seu próprio pensamento, porque ele é apenas uma coisinha que a sua mente jogou aí na sua frente. Mas você não precisa tomar isso como verdade se você não quiser. Esse pensamento só se torna uma realidade quando você convida ele para sentar e tomar um café com você. Quando você questiona e encontra as suas provas, as suas evidências de que isso não é verdade ou de que não precisa ser verdade, que você pode escolher pensar em uma coisa mais positiva, tudo muda. Você não é obrigada a acatar nenhum pensamento negativo ou uma emoção negativa que surja dentro de você. Você pode observar, você pode até experienciar quando se trata de uma emoção. Você pode se permitir sentir. Aliás, você deve se permitir sentir. Mas isso não é você. A todo momento, quando você se torna observadora, quando você se torna consciente de tudo isso, você tem o poder de mudar, de melhorar. Então, para mim, não existe coisa mais básica dentro do autoconhecimento do que essa nossa capacidade de se observar e de se questionar. Quando se trata das emoções, por exemplo, como que a gente questiona? É muito interessante você se perguntar, por que eu estou sentindo isso? Quando vem aquela angústia, aquela tristeza, aquela falta de paz, da onde está vindo isso? O que está me causando isso? É o primeiro passo para você conseguir sair desse cenário. Seja você evitando aquilo que causou, aquilo que foi o gatilho, ou você ressignificando aquilo que causou o gatilho. Então, se você quiser observar e questionar as suas emoções, por exemplo, faça isso. Quando você estiver se sentindo meio estranha, não sabe nem o que está sentindo, primeiro observe o que eu estou sentindo. É raiva? É frustração? É medo? Tente dar um nome para essa emoção. E aí depois você vai se questionar o porquê que você está sentindo aquilo, qual foi o gatilho, da onde veio isso. Às vezes você está se sentindo mal por algo que nem é seu, algo que você absorveu, algo que você leu na internet, um post que você viu, que te gerou essa emoção ruim. Quando você identifica, você pode falar, opa, isso aqui não é meu. Eu vou escolher não ficar com isso daqui. Pode ser um pouco difícil esse processo de
desapegar, né? De tirar aquilo que não é seu. Mas você só consegue fazer isso quando você identifica que não é seu. Quando a gente aplica isso para os comportamentos, para o que a gente vem escolhendo fazer na nossa vida, os nossos hábitos, a gente está trazendo a autorresponsabilidade. A gente está investigando o quanto a vida que a gente está escolhendo está sendo coerente com aquilo que a gente realmente quer. Porque muitas vezes no piloto automático, a gente acaba tendo comportamentos que são incoerentes com a vida que a gente quer ter, com quem a gente quer ser. Então, quando eu aplico observar e questionar sobre as minhas ações, eu puxo essa autorresponsabilidade e eu consigo mudar. Eu consigo entender que eu estou indo pelo caminho errado e mudar o percurso. Então, quando você fica muito boa em observar e questionar, você vai para um outro nível. A maioria das pessoas está adormecida, não está desperta, não está consciente, está vivendo a vida no piloto automático. E é por isso que se torna refém dos próprios pensamentos, das próprias emoções, das próprias ações, começa a colher um monte de coisa ruim e não está entendendo por que está colhendo um monte de coisa ruim. Mas é porque está plantando coisas ruins, através dessa tríade de pensamentos, sentimentos e ações. A segunda ferramenta, talvez você já tenha ouvido falar, é o mapa astral. A astrologia sempre foi algo que eu não via muito sentido quando eu olhava aquelas revistinhas com horóscopo e tudo mais. Só que quando eu tive acesso ao mapa astral, aí sim tudo fez sentido. O porquê eu não me identificava tanto com o meu signo, que é o Sol, né, o nosso Sol dentro do mapa. Eu não me identificava porque, na verdade, naquele momento da minha vida, o ascendente falava muito mais alto. Outros posicionamentos estavam ganhando muito mais evidência na minha vida do que a minha essência geminiana. Então a gente tem o Sol que fala da nossa essência, a gente tem um ascendente que mostra qual é o avatar que a gente escolhe experienciar essa realidade, como as pessoas nos veem. Isso é o nosso ascendente. A nossa lua nos ajuda a entender as nossas emoções. Como que as minhas emoções se manifestam para que eu possa aprender melhor como lidar com elas. A Vênus vai falar das nossas relações, de como a gente gosta de amar, de ser amada, da nossa relação com o dinheiro, com o que é belo. Então, cada posicionamento do mapa, cada planeta, cada casa do seu mapa vai trazer informações valiosíssimas sobre a sua personalidade, sobre o seu propósito, sobre as possibilidades que você pode viver nessa vida. A astrologia, ela não é determinista. Ela não vai dizer que você tem que ser assim, ou que você vai passar por isso, isso e isso. Não. Ela dá as possibilidades para que a gente tenha mais repertório de lidar com essas situações, para que a gente tenha mais repertório para melhorar aquilo que é desafiador na nossa personalidade. Ela nos dá repertório para explorar aquilo que é potencial da nossa personalidade. Tem gente que tem um baita preconceito, mas não entende que a astrologia não tem a menor pretensão de ser ciência. Ela é um estudo que começou lá na antiga Mesopotâmia, muito antes de Cristo, e que foi se lapidando ao longo do tempo. Ela foi muito usada por imperadores para tomar decisões de guerra. Só depois da influência dos gregos é que ela foi se tornando uma ferramenta mais individual, uma ferramenta de autoconhecimento, porque ela servia meio que como um oráculo para que as decisões fossem tomadas. E não só isso, a astrologia foi berço, preparou o caminho para a astronomia que hoje a gente tem, que é da ciência. A astronomia hoje é uma ciência, mas ela nasceu desse ato, desse compromisso dos povos antigos de observar o céu, os astros e entender relações de correspondência. O próprio hermetismo fala isso, o que está em cima é como o que está embaixo. Hoje eu acredito que a astrologia ela não é algo que afeta, que é ela que vai causar alguma coisa em nós. Na verdade, ela não causa, mas ela explica processos. Você pode saber mais sobre o seu mapa astral em sites gratuitos na internet, em inteligência artificial, mas eu sempre recomendo ter uma visão humana também. Um ser humano do outro lado que possa interpretar, que estudou para isso e pode interpretar e te ajudar nesse processo. Mas só de você entender ali os seus posicionamentos importantes, de você fazer uma pesquisa sobre o seu mapa astral, já faz muita diferença. A terceira ferramenta que eu gosto bastante e que inclusive usa a astrologia, mas não só a astrologia, tem vários outros conhecimentos ancestrais ali embutidos, é o desenho humano, Human Design, que foi canalizado mais recentemente, agora em 1991, foi quando eu nasci. Então não é um conhecimento milenar como é a astrologia, mas fez muito sentido para mim,
para que eu entendesse a minha dinâmica energética, para que eu entendesse alguns pontos que a astrologia não tinha deixado tão clara, tá? Porque a astrologia eu vejo que ela é super completa, mas ela fala muito sobre personalidade, propósito, possibilidades. Eu percebo que o desenho humano, ele trata muito mais de energia, da dinâmica energética. Então você pode ser uma manifestadora, como eu, você pode ser uma geradora, você pode ser uma geradora manifestante, uma projetora ou uma refletora. Esses são os tipos energéticos dentro do desenho humano. E uma vez que você descobre qual é o seu e você se aprofunda, você vai ver que muita coisa faz sentido. Realmente, quando eu entendi que eu sou manifestadora, eu parei de me cobrar uma produtividade constante. Eu comecei a valorizar muito mais os meus picos de energia, de criatividade, porque às vezes eu começo a ter uns insights, uns downloads e começo a explorar aquilo ali. E quando eu não consigo, eu fico frustrada, com raiva, porque eu sinto que eu preciso colocar aquilo pra fora. O manifestador, ele recebe as coisas muito diretamente, é um canal direto com a inteligência cósmica. Falando em inteligência cósmica, o Astro Rei resolveu dar as caras aqui no nosso vídeo. Eu nem vou fechar a janela, porque deixa essa luz maravilhosa entrar, né? Mas é isso, é muito importante você entender também sobre a sua dinâmica energética. Eu não sou dessas que acreditam em qualquer coisa. Tem muitas ferramentas de autoconhecimento que não fizeram sentido pra mim, que eu não uso. Mas o desenho humano realmente foi uma que abriu a minha mente para enxergar a minha produtividade de uma outra forma, a minha rotina de uma outra forma, e a planejar tudo de uma forma que eu fique menos cansada e menos frustrada. Lá você até entende que você tem a sua assinatura do não ser. O não ser é quando você não está vivendo em coerência com a sua dinâmica energética e isso te causa alguma coisa. No meu caso, me causa raiva. Como eu não quero viver nesse estado, como eu busco uma vida mais leve e, claro, baseado na minha essência, em quem eu sou, esse conhecimento do desenho humano realmente me ajudou muito. Gente, eu tô achando muito lindo isso aqui, olha que lindo. Com o efeito aqui das minhas luzes cósmicas. Antigamente, a minha mente perfeccionista ia falar que isso aqui é um problema, eu ia já fechar a cortina, cancelar o vídeo, mas a gente tem que ver Deus em tudo, a beleza em tudo. Isso aqui é pura natureza, fala sério. Lindo demais. Bom, quarta ferramenta, escrita terapêutica. A escrita pode ser bem desafiadora para quem está muito imersa nesse mundo digital, está bem desacostumada com uma vida analógica, mas eu posso dizer para você o quanto que, além de te ajudar no autoconhecimento, vai te ajudar na saúde mental. Porque existem vários estudos já validados sobre a prática da escrita terapêutica, até no tratamento de transtornos mentais como depressão, ansiedade. Então é realmente uma prática que faz com que você se alivie emocionalmente. Além do que você vai ter ali todas as anotações, toda a bagagem, todo o repertório sobre seus pensamentos, suas emoções, quase que um diário sobre a sua vida. E isso também é muito interessante no processo de autoconhecimento. Então existem duas formas que eu recomendo muito que você use. A primeira é você usar a escrita terapêutica como uma terapia mesmo, como um processo de você aliviar o que você está sentindo, de você colocar para fora. Às vezes você está ansiosa, tá estressada, tá angustiada, tá chateada com alguma situação que aconteceu no seu trabalho, no seu relacionamento, e ao invés de você ficar rolando o feed no Instagram, se estimulando cada vez mais, o melhor que você tem a fazer é pegar um caderno e começar a escrever sobre o que você está sentindo, o porquê você está chateada, colocar tudo para fora. Você vai ver que além de aliviar, vai colocar você sobre uma outra perspectiva, mais uma vez, a perspectiva de observadora da situação. E a segunda forma que eu recomendo que você use é como um ritual diário mesmo, de você, de manhã, principalmente de manhã, mas se não der, você pode colocar a qualquer outro momento do dia, à noite, mas de manhã é bem legal porque às vezes vem coisas até do seu sonho, né, de coisas que você sonhou, vem pensamentos de gratidão. Então é um momento ali bem bacana que você pode separar 5 ou 10 minutinhos para você escrever livremente, sem se preocupar com acento, pontuação, só realmente escrever o que vier na sua mente, o que vier no seu coração. Você vai ver que é uma baita ferramenta de autoconhecimento, é uma baita ferramenta para você começar o dia com intenção, para ter uma vida realmente intencional. Você vai começar a ter muito conteúdo sobre você mesma. Você vai poder revisitar isso, ver quanta coisa você superou, quantas ideias você já teve. É muito útil, tá? Não importa como você escolha fazer, mas volte a escrever. Se você ainda não tem esse hábito, você vai ver
o quanto é maravilhoso, transformador e vai te ajudar no seu processo. Inclusive, se você coloca em prática o observar e questionar, você pode escrever sobre isso. A escrita te puxa para esse lugar de consciência, te puxa para essa posição de observadora das suas emoções, dos seus pensamentos, da sua vida. Então, uma coisa completa a outra, né? E tanto o observar e questionar quanto a escrita terapêutica são coisas simples que você pode fazer a qualquer momento, de graça, e que vai transformar a sua capacidade de autopercepção, de presença, e você não faz nem ideia. Apenas testa e me conta. E se você, por acaso, já faz isso, já fez mapa astral, já pratica observar e questionar, já pratica escrita terapêutica, me conta aqui nos comentários que eu quero saber como que isso é para você, como que isso melhora a sua vida, como que tem melhorado a sua vida. Vamos trocar esse tipo de conhecimento, porque muitas vezes a jornada de autoconhecimento se torna uma jornada solitária. A quinta ferramenta transformadora de autoconhecimento, que é o Mindfulness, a prática da atenção plena, de tentar ficar presente no momento presente. Quando você pratica observar e questionar, você tende a já trazer esse estado de consciência. Quando você pratica escrita terapêutica, você tende a entrar nesse estado de presença também. Mas você pode praticar de várias outras formas. Você pode praticar tomando banho, você pode praticar lavando louça. Toda oportunidade que você tiver de ficar presente, de observar só o que está ao seu redor ou o que está dentro de você, você está praticando mindfulness. E claro, se você senta para de fato fazer uma meditação, colocar uma musiquinha ou sem musiquinha, mas sentar ali ou deitar e fechar os olhos e praticar a meditação, também é uma forma de mindfulness. Inclusive, se você quer saber mais sobre meditação, como fazer, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre minha experiência de 180 dias meditando. Na verdade, agora já estou em mais de 403, 404 dias, se eu não me engano, e continua valendo tudo o que eu falei naquele vídeo. Então, se você quer aprender a meditar, quer colocar isso na sua vida, eu vou deixar aqui embaixo o link para você acessar esse vídeo, tá bom? Mas o que eu acho incrível do mindfulness, dessas práticas de presença, é que você tem vários benefícios em um só. Você tem um grande conteúdo de autoconhecimento, porque você consegue observar o que passa dentro de você. Você vai fortalecer a sua saúde mental, você vai desenvolver a sua inteligência emocional, porque isso faz com que você seja uma pessoa mais centrada, e mesmo que você saia do eixo, que você se estresse, que você fique ansiosa, você consegue voltar com mais facilidade com o tempo de prática que você tem em relação a isso. E além disso, eu sinto que você abre espaço para ideias mágicas chegarem, soluções para problemas da sua vida. Você abre espaço para sua intuição passa a ficar mais aguçada. E se você tem algum tipo de fé, eu também percebo que o mindfulness traz essa conexão com Deus, com o divino, com a inteligência divina, que é no silêncio que ele mora. É nessa pausa entre um pensamento e outro que ele habita. E o barulho da mente faz a gente perder tudo isso. Faz a gente perder saúde mental, autoconhecimento, inteligência emocional, intuição aguçada, conexão com Deus. Quanto mais você se manter presente na sua própria vida, mais você vai acessar todos esses benefícios e mais você vai se conhecer. Quando você pratica essas coisas e você tem acesso a essas ferramentas extras que eu trouxe aqui para você, tanto o mapa astral quanto o desenho humano, você cria um mapa de muita clareza, de muita informação que você pode usar ao seu favor. É claro que as coisas não mudam do dia para a noite. Claro que não é porque você descobriu que a sua Vênus é tal, seu Marte é tal, seu Mercúrio é esse, que você simplesmente vai mudar do dia para a noite e vai se tornar uma pessoa extraordinária. Claro que não. A gente tem que passar por processos, as coisas levam tempo. Às vezes, mudar algo que está enraizado vai levar meses ou anos. Mas se você desistir, não fica mais fácil. Pelo contrário, acaba a possibilidade. E eu vejo o autoconhecimento como uma viagem só de ida. Não tem passagem de volta e tipo, acabou. Só acaba realmente quando a gente morre, né? E olhe lá, porque a gente nem sabe o que vem depois. Mas eu digo que essa experiência aqui humana, quando você começa esse processo de autoconhecimento e começa a ter acesso a essas informações, começa a se manter presente, você realmente nunca para de se lapidar, nunca para de buscar evolução. Você se torna sempre uma aprendiz da vida e de você mesma. Faz sentido?
Então espero que você coloque em prática. Se você já coloca alguma dessas coisas em prática ou já usa alguma delas, me conta aqui nos comentários. E namastê! O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Beijo grande, até a próxima!